já falamos de Liquid, né? E aí entra pro, querendo ou não, o seu trabalho aqui. Óbvio, que mais evidência no momento é o título do CBLOL. Num cenário de Ibirapuera lotado, com 90% da torcida contra. E o trabalho que foi feito durante todo o split. Como foi pra você trabalhar? Tipo, você tem título de LBFF, título de CBLOL, título de Game Changers. Onde que a Nath ganha, né? onde que a Nath para? Eu não quero parar, né? Pensar mais pra frente disso, né? Deixa pra lá, né? Mais pra frente. Mas assim, o trabalho com a Loud foi muito... Eu entrei com eles no split passado, quando a gente não foi pros playoffs. Foi uma pressão absurda também. Eu entrei no meio do split, assim, meio pro final do split, né? De novo aquele gif da pessoa chegando com o bolo e tudo pegando fogo, né? Mas eu cheguei no meio do split e eles já estavam numa situação um pouco difícil. A gente começou o trabalho, mas os jogadores estavam com muitos conflitos entre si. Hoje a gente fez o Bootcamp, o podcast com o Dudão. Bootcamp? E ele falou que ele tinha problema com o robô, por exemplo. Então realmente esse time era meio brigado, assim. Eles não estavam na mesma página. Eu sei que você não pode falar, mas eu posso. Foi ele que disse. Até porque foi o Dudes que falou aqui. Então, eles já falaram sobre isso, né? Eu até vi a entrevista do Dudes falando. Então, assim, basicamente, e acho que até o robô também falou em algum E é legal, tipo, que eles se respeitam. Eles só, tipo, não davam certo juntos. Eles só não conseguiam estar na mesma página. E era um time que ninguém estava na mesma página. A gente não conseguiu trazer isso. E era claro, você assistia aquele time jogar, você via que, tipo, não tava igual, né? E assim, talvez se a gente tivesse feito um trabalho anterior, né, ou não também, porque os jogadores tiveram essas questões, né, de não conseguir se entender mesmo. E às vezes eles não conseguiam sentar e conversar de uma maneira que fosse produtiva para eles, né. Então eu entrei nesse contexto. E aí, quando a gente foi pro segundo split, eu ajudei a gente pensar na preparação antes de começar tudo, antes do primeiro jogo do CBLOL. Desculpa te cortar, até falando nisso, né, de você participar dessa pré-preparação. E isso envolve a decisão de subir o Brance. Sim. Que era um menino que estava muito bem no Academy, só que era, teoricamente, é a Loud. Não dá pra subir um moleque. O Bini, que caso precisasse de alguém um pouco mais experiente, já tava ali. E aí, tipo, você participou dessa preparação também? Sim. Como que, tipo, e aí não sei se você pode falar, se não puder tudo bem, mas, por exemplo, como que a Loud indica, ou como ela trabalha em relação ao psicólogo, ela palpita na contratação de jogador, faz uma avaliação, esse jogador vai encaixar no nosso time ou não? Se puder falar, pode, se não... Assim, a gente foi uma decisão conjunta mesmo. Então a gente, o manager na época, o Lorevis, falou, Nath, a gente tá pensando em subir o Brence. E o Vavel, o que você acha? Aí eu, dá pra pensar, né? Vamos conversar e tal. E aí eles até pediram um relatório psicológico dos dois pra que, tipo, isso tivesse bem pautado, assim. E pensando, assim, o que eu tinha trabalhado com eles, eu achava que eles subirem ia ser bom, assim. O Brence, ele tava, assim, apesar dele ser novo, ele é uma pessoa muito dedicada. Sim. Então acho que ia ser um desafio que ia motivar ele. Eu até falei isso, né, no relatório e tudo mais. Então foi algo que eu falei, acho que dá, mas a gente tem que continuar tem que fazer uma preparação para que isso aconteça. Não pegar ele, jogar lá e falar, beleza, se vira aí, falou. Vai, sabe? campeão. Lembrando que assim, eles montaram um time de estrela e ele meio que foi, vamos colocar o Brence aqui, era minha fogueira também. E assim, muita gente colocava ele como elo fraco do time. Exatamente. E hoje, tipo, ele se não é um dos ou melhor jogador. Então, foi algo que a gente preparou tanto, eu acho que eu falei isso até no documentário da Loud. Sim. A gente preparou tanto o Brence pra ir pro time de estrelas, de que, tipo, que tem personalidades fortes, como o robô, que ele já falou que ele é explodido, né? Ele explode às vezes, ele fala às vezes de uma maneira que não é tão adequada, né? Ele top laner é maluco, né? Todo top laner é maluco. Do Tim, que também é um player estrela, o Croc, o Cells, que já tem CBLOL também. Então, trabalhar com o Brence, beleza, você vai entrar nesse time. E no Academy, o Brence era líder, você vai entrar no time que você não vai ser líder. Né, que você vai ter que aprender muita coisa, você vai ter que absorver conhecimento, você vai ter que estar aberto. Você vai poder falar, você vai ter abertura para falar, mas você vai ter que ouvir muito também. E o time, gente, o Brence vai subir, vocês têm que estar preparados para acolher ele também. Tem que abraçar, né? Vocês não podem, né, achar que vocês vão estar jogando com um jogador que tem
7 anos de experiência. Aham. Né? Então se preparem para ensinar coisas, apadrinhar ele nesse sentido. E casou muito bem porque o Brence absorve conhecimento muito rápido. Ele parece muito inteligente, absurdo. mano. É absurdo. Assim, eu falava uma coisa pra ele, até da parte psicológica, ele aplicava. Então, assim, ele é absurdo mesmo, Entendi. sabe? E ele encaixou com um time absurdo que a gente tinha também. Aham. Se você curtiu esse vídeo ou esse corte, não esquece de deixar um like e se inscrever que ajuda muita gente aqui, hein? Valeu!